Você já se sentiu cercado por problemas tão grandes que pareciam devorar sua esperança? Como se estivesse encurralado, sem saída, enfrentando um destino inevitável. Agora, imagine ser lançado dentro de uma cova, cercado por leões famintos, sem ninguém para te ajudar. Você ouve os rugidos, sente o cheiro forte dos animais, vê os olhos brilhando na escuridão e percebe que está totalmente indefeso. Mas e se eu te disser que a Bíblia conta a história de um homem que enfrentou essa situação e saiu ileso? Daniel, um servo fiel de Deus, foi traído, condenado à morte e jogado na cova dos leões. Ele deveria ter sido dilacerado em poucos segundos. Mas algo inesperado aconteceu. O que será que impediu os leões de atacá-lo? Como essa história pode mudar a forma como você encara os seus próprios desafios? No vídeo de hoje, você vai descobrir os detalhes ocultos por trás dessa incrível passagem bíblica. E mais do que isso, você entenderá como essa história pode se aplicar à sua vida e revelar um segredo poderoso sobre a fidelidade de Deus. Antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o que vamos revelar hoje pode fortalecer sua fé de um jeito que você nunca imaginou. A história de Daniel na cova dos leões é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Mas antes de entendermos como esse milagre aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o que levou Daniel a essa situação. Daniel era um homem de destaque no reino da Babilônia e, posteriormente, no Império Medo-Persa. Ele era conhecido por sua sabedoria, integridade e, acima de tudo, por sua fé inabalável em Deus. Com o tempo, ele conquistou a confiança do rei Dário, que o colocou como um dos governadores mais poderosos do império. No entanto, essa ascensão não foi bem recebida por todos. Outros líderes e oficiais ficaram com inveja e começaram a conspirar contra ele. Mas havia um problema. Daniel era um homem justo. Ele não roubava, não trapaceava e não cometia injustiças. Isso tornava impossível encontrar qualquer motivo legítimo para acusá-lo. Foi então que seus inimigos perceberam algo. A única maneira de derrubá-lo seria atacando sua fé. Daniel era um homem de oração, fiel aos mandamentos de Deus, e não escondia sua devoção. Os conspiradores convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibia qualquer súdito de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, por um período de 30 dias. Quem quebrasse essa regra seria jogado na cova dos leões. Agora, imagine estar no lugar de Daniel. Você continuaria orando abertamente sabendo que isso poderia custar sua vida? Pois Daniel não hesitou. Ele não mudou seus hábitos, não se escondeu e não tentou negociar sua fé. 3 vezes ao dia, ele continuava orando, como sempre fez. E como esperado, seus inimigos estavam à espreita, esperando o momento exato para acusá-lo diante do rei. Quando o rei Dário percebeu que havia sido manipulado, ficou angustiado. Ele gostava de Daniel e tentou encontrar uma maneira de salvá-lo. Mas, segundo as leis dos medos e persas, um decreto real não podia ser revogado. A sentença estava selada. E assim, chegou o momento temido. Daniel foi levado à cova dos leões. O rei, entristecido, disse a ele: "O teu Deus a quem continuamente serves, ele te livrará." A grande pergunta agora é: como Daniel sobreviveu? E o mais importante, o que essa história significa para nós hoje? A noite caiu. O decreto havia sido cumprido. Daniel, um homem inocente e fiel a Deus, foi conduzido até a temida cova dos leões. Imagine esse momento. A luz do dia desaparecendo no horizonte, enquanto os soldados do rei o escoltam em silêncio. Daniel, já idoso, caminha com passos firmes, sem demonstrar medo. A multidão observa, murmurando, esperando para ver o desfecho dessa sentença cruel. Os oficiais reais rolam a grande pedra sobre a entrada da cova, selando seu destino. O rei Dário estava angustiado. Ele havia sido enganado pelos seus próprios conselheiros, levado a assinar um decreto que condenava um homem íntegro e leal. Naquele momento, o rei percebeu que, apesar de todo o seu poder, havia cometido um erro irreversível.
Mas havia algo diferente nessa sentença. Antes que Daniel fosse lançado na cova, o rei lhe dirigiu palavras inesperadas. O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. Essa declaração é surpreendente. O próprio rei, que governava com autoridade suprema, reconhecia que havia um poder maior do que o seu. Dário sabia que Daniel era um homem diferente, um homem cuja fé não se abatia diante de perseguições. E agora, diante da possibilidade de sua morte, sua única esperança estava naquele Deus a quem servia. Após lançar Daniel na cova, o rei voltou ao seu palácio. Mas naquela noite, algo inusitado aconteceu. Ele não conseguiu dormir. A Bíblia nos diz que Dário passou a noite em jejum, recusou qualquer entretenimento e se afastou de tudo que pudesse distraí-lo. Isso mostra o impacto que Daniel causava até mesmo sobre aqueles que não compartilhavam da sua fé. O rei, acostumado com luxos e banquetes, agora estava em profunda inquietação. Mas enquanto o rei sofria em sua angústia, algo extraordinário acontecia dentro da cova. Imagine a cena. A cova era um ambiente escuro, frio e perigoso. Os leões estavam ali, feras selvagens acostumadas à violência, treinadas para devorar qualquer um que caísse naquele buraco. Daniel caiu ao chão. O som do impacto ecoou pelas paredes rochosas. O cheiro dos animais era forte. Seus olhos brilhavam na escuridão. Ele podia ouvir a respiração ofegante dos leões, o arrastar de suas patas pelo solo de terra batida. Tudo indicava que este era o seu fim. Mas então, nada aconteceu. Os leões não se moveram para atacar. Nenhuma mordida, nenhum salto. Apenas o silêncio. Daniel olhou ao redor e percebeu que havia algo ali. Algo que ninguém mais poderia ver. De repente, uma presença sobrenatural preencheu a cova. A Bíblia nos revela que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6:22. O que será que Daniel viu naquele momento? Será que ele contemplou a figura celestial do anjo, iluminando a escuridão da cova? Será que sentiu uma paz inexplicável enquanto os leões se acalmavam ao seu redor? O que sabemos com certeza é que Deus interveio. E isso mudou tudo. Os leões, predadores implacáveis, estavam agora domesticados pela própria vontade do Criador. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que formou cada criatura com suas mãos, decidiu que naquela noite as bocas dos leões permaneceriam fechadas. E assim, Daniel passou a noite inteira cercado por feras, mas sem um único arranhão. Enquanto Daniel estava em segurança dentro da cova, o rei Dário passava a noite atormentado pela culpa. Ele mal podia esperar que o sol surgisse no horizonte. Assim que amanheceu, ele correu até a cova e com uma voz aflita gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem continuamente serves pôde livrar-te dos leões? Essa é uma das perguntas mais poderosas da Bíblia. Ela revela um coração cheio de dúvida, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. O rei sabia que, humanamente falando, era impossível que Daniel estivesse vivo, mas algo dentro dele o fazia acreditar que, talvez, o Deus de Daniel tivesse feito o impossível. E então, para o espanto de todos, uma voz ecoou de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6:21-22. Imagine o impacto desse momento. O rei, tomado pela emoção, ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. Os guardas desceram e, para surpresa de todos, não havia um único ferimento nele. Nenhum arranhão, nenhuma marca. Ele estava completamente ileso. O milagre era inegável. Mas a história não termina aqui. O rei, ao perceber a intervenção divina, tomou uma decisão radical. Aqueles que haviam conspirado contra Daniel foram trazidos à sua presença. A sentença foi revertida. Eles, juntamente com suas famílias, foram lançados na mesma cova onde Daniel passara a noite. E aqui, um detalhe importante é mencionado na Bíblia.
Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões já os haviam despedaçado. Daniel 6:24. Isso prova que os leões não estavam saciados na noite anterior. Eles estavam sim sob o controle direto de Deus. Dário, impressionado com o que testemunhou, fez algo ainda mais marcante. Ele escreveu um novo decreto, espalhado por todo o império, proclamando que o Deus de Daniel era o Deus vivo, eterno e poderoso, cujo reino nunca teria fim. Daniel 6:26-27. O que começou como uma tentativa de destruir a fé de Daniel, terminou em uma glorificação pública do Deus verdadeiro diante de todo o império. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato de um milagre do passado. Ela traz ensinamentos profundos para os nossos dias. Quantas vezes nos sentimos cercados por problemas, como se estivéssemos em nossa própria cova de leões? Quantas vezes enfrentamos perseguições, desafios ou situações que parecem impossíveis de resolver? A mensagem de Daniel nos ensina que Deus continua fechando bocas de leões. Ele ainda intervém, protege e honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Talvez hoje a sua cova seja um problema financeiro, uma doença, uma crise familiar ou até um período de dúvida espiritual. Mas se há algo que essa história nos mostra, é que quando confiamos em Deus, Ele pode transformar até as situações mais desesperadoras em testemunhos de vitória. A pergunta que fica é: se você estivesse no lugar de Daniel, teria a mesma fé? A história de Daniel na cova dos leões não é um caso isolado. Ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus intervindo de maneira sobrenatural para livrar aqueles que colocam sua confiança nele. Essa narrativa se encaixa em um padrão divino. Deus honra a fidelidade daqueles que permanecem firmes, mesmo em meio à perseguição. Vamos explorar alguns exemplos bíblicos que se conectam diretamente com essa história e reforçam o poder de Deus em situações impossíveis. Antes de Daniel enfrentar a cova dos leões, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por um teste semelhante. No reinado de Nabucodonosor, um decreto foi estabelecido. Todos deveriam se curvar diante da estátua do rei. Quem desobedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens, assim como Daniel, se recusaram a comprometer sua fé. Eles não adorariam um ídolo, pois sabiam que só Deus merecia adoração. Quando foram ameaçados, a resposta deles foi clara e poderosa. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel 3:17-18. Eles foram jogados no fogo, mas um 4º homem apareceu entre eles. Uma figura que muitos acreditam ser a manifestação do próprio Cristo. Eles saíram ilesos, nem mesmo o cheiro de fumaça estava sobre eles. Isso nos mostra um padrão claro. Deus não remove a provação, mas nos preserva dentro dela. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados no fogo, mas esteve com eles dentro da fornalha. Ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova, mas fechou a boca dos leões. Assim como Deus livrou Daniel e seus amigos, Ele pode nos livrar das provas que enfrentamos hoje. Outro paralelo impressionante é a história de José. Assim como Daniel, ele foi injustiçado, perseguido e lançado em uma prisão. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, e quando tudo parecia estar melhorando, ele foi falsamente acusado e jogado na cadeia. Mas Deus estava com José. Ele permaneceu fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. E no tempo certo Deus o exaltou, colocando-o como governador do Egito, salvando sua família e uma nação inteira da fome. O que podemos aprender com isso? Daniel e José confiaram em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E no final, Deus transformou suas provações em testemunhos de vitória. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esquecido, injustiçado ou cercado por dificuldades. Mas lembre-se, assim como Deus agiu na vida de Daniel e José, Ele também pode agir na sua vida. Se há um exemplo supremo de alguém que enfrentou uma cova de leões, foi Jesus Cristo.
Na noite em que foi traído, Jesus passou pelo Getsêmani, um lugar de angústia e intensa batalha espiritual. Ele sabia que estava prestes a ser preso, torturado e crucificado. Mas mesmo diante da morte iminente, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus 26:39. Assim como Daniel, Jesus foi acusado injustamente. Ele foi lançado à morte, mas ao terceiro dia, Deus o livrou da cova do túmulo e o ressuscitou. A história de Daniel antecipa a maior história de todas, a vitória de Cristo sobre a morte. E aqui está a grande lição. Se Deus teve poder para livrar Daniel dos leões e Jesus da morte, Ele tem poder para nos livrar de qualquer situação impossível. A pergunta que fica para nós é: será que temos fé suficiente para confiar nesse Deus, mesmo quando estamos cercados por leões? A história de Daniel na cova dos leões é tão impactante que levanta diversas questões intrigantes. Como foi possível que os leões, predadores naturais, não atacassem um homem indefeso? Qual foi exatamente a intervenção divina naquele momento? Existem explicações naturais para o que aconteceu? Ou estamos diante de um milagre absoluto? Vamos explorar algumas teorias que cercam esse evento e analisar como elas se encaixam no relato bíblico. Uma das tentativas de explicar esse evento de maneira naturalista sugere que os leões poderiam estar bem alimentados e, por isso, não atacaram Daniel. A ideia seria que, por acaso, eles não estavam com fome no momento em que Daniel foi jogado na cova. No entanto, a própria Bíblia desmonta essa hipótese rapidamente. O texto de Daniel 6:24 relata que, assim que os acusadores de Daniel foram lançados na cova, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões já os haviam despedaçado. Se os leões estavam saciados, por que atacaram imediatamente os inimigos de Daniel? Isso reforça a ideia de que o milagre não foi uma coincidência. Deus realmente fechou a boca dos leões. A Bíblia afirma claramente que Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6:22. Mas quem era esse anjo? Muitos estudiosos acreditam que esse anjo pode ter sido um anjo do Senhor, que em algumas passagens bíblicas parece ser uma manifestação direta de Deus ou até uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Se essa teoria estiver correta, Daniel não passou aquela noite sozinho na cova. Ele pode ter experimentado algo semelhante ao que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram na fornalha de fogo, uma presença divina ao seu lado. Essa cena. Daniel cercado por leões ferozes, mas sentindo uma paz sobrenatural porque não estava sozinho. Isso nos lembra uma verdade poderosa. Quando estamos enfrentando as covas da vida, Deus não nos abandona. Ele nos protege e nos fortalece, mesmo quando tudo parece perdido. Tão importante é que Deus não apenas livrou Daniel, ele usou esse evento para impactar todo um império. O rei Dário viu com seus próprios olhos o poder do Deus de Daniel. E o resultado? Ele decretou que toda a nação deveria temer e reverenciar o Deus de Israel. Daniel 6:26-27. Nisso, sob um ângulo maior, podemos entender que esse livramento não foi apenas um ato isolado de misericórdia. Foi parte de um plano divino para mostrar ao mundo quem Deus é. E se aquilo que estamos passando hoje for, na verdade, uma oportunidade para Deus manifestar sua glória, encaramos dificuldades sem perceber que, ao final, Deus pode transformar nosso sofrimento em um testemunho poderoso. Daniel provavelmente não entendia o propósito de sua provação quando foi lançado na cova. Mas quando tudo terminou, ele pôde ver que Deus estava usando sua vida para algo muito maior. Luta hoje seja um processo que Deus está permitindo para te levar a um testemunho que tocará muitas pessoas. A história de Daniel nos deixa com muitas perguntas, mas também com verdades incontestáveis. O que impediu os leões de atacarem não foi uma coincidência, mas um milagre divino. A presença de um anjo mostra que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Não apenas salvou Daniel, mas mudou o destino de um império inteiro. E agora uma pergunta para você. Se estivesse no lugar de Daniel, teria a mesma fé?
A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato de um milagre do passado. É uma mensagem viva, uma prova inegável de que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Foi poupado da provação, mas foi sustentado dentro dela. Deus não impediu que ele fosse jogado na cova, mas mostrou seu poder no momento mais crítico. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Deus permite que sejamos lançados nas covas dos leões da vida. Problemas, perseguições, desafios impossíveis, não para nos destruir, mas para manifestar a sua glória em nossas vidas. Qual é a sua cova de leões hoje? Talvez você esteja enfrentando um problema financeiro que parece não ter solução, uma crise familiar que ameaça destruir sua paz, uma enfermidade que desafia sua fé, uma perseguição no trabalho, na escola ou até mesmo dentro da própria família por causa da sua fé. Para o desafio, lembre-se do que aprendemos com Daniel. Fidelidade a Deus sempre vale a pena. Ele permaneceu firme em sua fé, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Deus nunca abandona os seus. Na hora mais difícil, um anjo foi enviado para protegê-lo. Sua aprovação pode ser um testemunho. O livramento de Daniel levou todo um império a reconhecer a soberania de Deus. De que está no meio de uma cova de leões, lembre-se: os leões podem rugir, mas eles só se movem se Deus permitir. Se essa história tocou você, quero te convidar a fazer 3 coisas agora. Compartilhe nos comentários. Qual cova dos leões você está enfrentando hoje? Como essa mensagem falou ao seu coração? Se inscreva no canal e ative o sininho. Perde nenhum vídeo que pode fortalecer sua fé e te ajudar a enfrentar os desafios espirituais. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez Deus queira usar você para encorajar alguém que está passando por uma grande provação. Lembre-se, se Deus foi fiel com Daniel, Ele também será fiel com você. Confie, permaneça firme e veja Deus agir de maneira sobrenatural na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.